Só um minutinho aí que o livro saiu aqui de onde estava. Bom, então no capítulo 10 aí, razões trigonométricas. Deixa eu carregar o livro aqui. Podem ir dizendo, eu acho que faltou só o finalzinho, né, do livro, do capítulo para a gente comentar aqui. Vocês já começaram a fazer a atividade final do livro? Tem algum com dúvida, algum exercício aí que já querem resolver? Bom, então nós paramos aqui, né, no exercício dado da tangente de alfa igual a 3, determina os valores de seno de alfa e cosseno de alfa. Foi aqui, foi o último exercício que nós fizemos na aula. Faltou 19 e o 20 aí. O desafio vocês tentaram fazer? Estou olhando para vocês, ninguém está falando nada, nem com a cabeça. Tentaram fazer ou não? Não? Que feio, hein, com a cara de vocês. A Mariana fez, ok. Então vamos lá, vamos fazer. Você fez, Isaac? Carolina fez? Não. Júlia fez? Também não. Luísa Bonesi fez? Não. Então vamos fazer juntos aí. Meu telefone lá não tem microfone, só esse. Não tem que ficar Ah, colocando toda hora. mas você tentou Calma aí. fazer, Isaac? Esse aqui? Não, esse daqui ainda não. Então vamos lá. Ó. Ele está dizendo o seguinte no exercício 19. Sabendo que o seno de x é 4 sobre 5, qual é o valor da expressão? 5 vezes cosseno quadrado de x menos 4 vezes a tangente de x. Olha que maravilha, hein? Para resolver essa expressão aqui, nós vamos primeiro ter que fazer o quê? Utilizar a identidade trigonométrica. Seno quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1.
Bom, o seno de x vale 4 sobre 5, então vai ficar aqui 4 sobre 5, mas ó, é seno de x. Aqui na expressão, na fórmula, na identidade trigonométrica, é seno ao quadrado. Então vai ficar lá 4 sobre 5 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x, igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual. O 4 sobre 5 ao quadrado dá 16 sobre 25. Então, vai ficar aqui, ó, 1 menos, porque daí essa fração está positiva, ela vai passar negativo para o lado direito, vai passar 16 sobre 25. Então, nós vamos ter o cosseno ao quadrado de x vai ser igual. Tiramos o mínimo múltiplo comum, que é 25. 25 dividido por 1 é 25, e vezes 1 é 25, então fica 25 menos, aí 25 dividido por 25 dá 1 vezes 16. Então, cosseno de x vai ser igual. 25 menos 16 dá 9, então fica 9 sobre 25. E aí eu faço a raiz quadrada, porque estava cosseno ao quadrado, e agora eu quero determinar o valor do cosseno de x. Então, cosseno de x vai ser igual a 3 sobre 5. Ok? Muito bem. E agora? Agora nós temos que encontrar a tangente, porque ó, eu precisava do cosseno. Para determinar essa expressão aqui em cima, aqui, ó, eu preciso do cosseno e preciso da tangente. E o exercício só tinha nos fornecido quem? Só o seno. Então agora eu faço o quê? Eu utilizo a outra relação da tangente com o seno e cosseno. Nós sabemos que a tangente de um ângulo qualquer, aqui então é o ângulo x, né? Então vou colocar a tangente de x. Isso vai ser igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. É isso. Tangente do ângulo x é igual ao seno dividido pelo cosseno. Só vem uma galerinha chegando agora na aula, né? Tá tudo tomando café, assistindo televisão. É por causa da prova. Da prova? Então tá todo mundo perdoado. Foram bem na prova, pelo menos? Foi. Não Nossa, sei, tava muito que ódio essa prova. Nossa, a prova que eu tenho mais ódio esse ano até agora é essa. Meu Deus. Pior que é. Mano, não gostei nada. Nunca dá Bem tempo. não, Eu tá sou muito lerda. difícil. Eu não sei mexer, professor, no computador. Aí eu sou muito lerda. Eu já sou lerda. E daí, imagina, no computador. Vocês viram que acho que nós vamos ter 3 aulas ou 2 aulas para fazer a prova. Nossa prova é dia 9, né? Dia 9 é na Professor, terça. mas você fala 2 horas ou 1h30? Porque falaram pra gente que era 2 horas a prova e a gente fez a prova em 1h30. Não, eu vou deixar o Não, tempo. 1 hora, né? Porque até todo mundo entrar. Pois, falou 2 aulas, não 2 horas. É 2 A professora aulas. falou que ia ser 2 horas, Felipe. O meu lá vai ser, o meu se tiver 2 horas, 2 aulas e 2 horas, vai ser as 2 horas. Não tem problema nenhum, não. Ah, sim. Bom, então eu comecei aqui, para quem chegou agora, eu estava resolvendo o exercício 19. Ele pede para resolver essa expressão aqui no enunciado, que eu circulei aqui, ó. 5 vezes o cosseno ao quadrado de x, menos 4 vezes a tangente de x. Só que a única coisa que ele nos dá no enunciado é que o seno de x é igual a 4 sobre 5. Mas para resolver a expressão que ele pediu, eu preciso do cosseno e da tangente. Então, com esta informação do seno, eu utilizo a identidade trigonométrica, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, e aí consigo determinar o valor do cosseno. Ó. Substituí o valor do seno, resolvi a equação, encontramos o cosseno aqui. Ó. Então, já tenho o cosseno. Agora, eu preciso da tangente, e a tangente tem uma relação também com o seno e o cosseno. Tangente de um ângulo sempre vai ser o seno desse ângulo dividido pelo cosseno. Você só fez esse exercício, né? Quando abriu Só. aqui. Ah, Só. tá. Porque acho que eu perdi. Tá, só. Então, a tangente aqui vai ser quem? Agora nós já sabemos quem é o seno, sabemos quem é o cosseno. Então, a tangente de x vai ser igual ao seno, que é 4 sobre 5, dividido pelo cosseno, que é 3 sobre 5. Então, na tangente de x,
vai ser igual. Mantenho a primeira fração, faço vezes e inverto a segunda. Posso eliminar então o 5, ó, 5 dividido por 5, sobra 4 sobre 3. Agora sim. Professor, você vai conseguir fazer a revisão? Estão perguntando ali no grupo. A revisão hoje não, mas eu tenho uma aula em haver com vocês. Ah, sim. A aula em haver, eu tenho que marcar essa aula. Por exemplo, a nossa prova, eu marco um dia antes da prova, a gente faz à tarde, à noite, madrugada, a hora que der tempo a gente faz. Podia fazer na sexta, né, de tarde. A gente faz o ciclo também. Pode ser, sem problema nenhum. Depois eu vou definir certinho o horário aí, pra gente fazer então. Então aqui, ó. Encontramos o cosseno, encontramos a tangente, agora nós podemos resolver a expressão aqui, ó. Então, eu tenho que fazer 5 vezes o valor do cosseno, e o cosseno é 3 sobre 5. O cosseno ao quadrado, tá? Então, 5 vezes o cosseno ao quadrado. Menos 4 vezes o valor da tangente. Isso vai ser igual a quanto? Então, aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Então, fica 5 vezes 3, vezes 9, dividido por 25. Eu nem multipliquei o 5 vezes 9 aqui, porque eu vou simplificar o 5 com o 25. Aí aqui eu tenho 16, né? 4 vezes 4, 16, então fica 16 sobre 3. Então aqui eu vou simplificar, ó. Eu posso dividir por 5 e dividir por 5. Então vai sobrar aqui 5 por 5 dá 1. Então 1 vezes 9 é 9. 25 dividido por 5 é 5. Menos 16 sobre 3. Tira o mínimo múltiplo comum, que é 15. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 9, 27. 15 dividido por 3 é 5. E 5 vezes 16 dá 50 com 30, 80. Então 80 menos 27 dá 53. Então 53 menos, né? Porque o 80 é negativo, então é menos 53 sobre 15. Menos 53 sobre 15. Ok? Foi exercício aí? Entenderam a ideia de se resolver ele? Olha, ele pede para resolver uma expressão onde eu preciso do cosseno e da tangente, mas ele dá o valor do seno. Então eu utilizo as identidades ali e a relação da tangente com o seno e o cosseno. Printar a tela, posso apagar? Pode. E o exercício 20, ele dá a tangente de alfa e pergunta qual é o valor da expressão 8 vezes o seno de alfa. Então, se tem exercícios desse tipo no livro, vocês podem ter ciência que na prova também vou colocar exercício desse jeito. Então, é lógico, né? É óbvio. Dá ali o valor do seno, do cosseno ou da tangente e pede para calcular o valor de uma expressão. Então, ele dá o valor de uma das razões e pede para calcular a outra. Mas como eu vou calcular isso daqui? E agora? Tentaram imaginar? Estou pensando aqui, ó. A primeira coisa que eu faria é utilizar, então, se ele deu a tangente, eu tenho que usar isso aqui, ó. Tangente de alfa é igual a seno sobre cosseno. Beleza. Tangente de alfa vale a raiz de 7. Então, isso aqui vale a raiz de 7. Isso vai ser igual ao seno sobre o cosseno. Faço o quê? Multiplico cruzado. Então, eu sei que o seno de alfa é igual a raiz quadrada de 7 vezes o cosseno de alfa. Beleza. E agora? Agora eu tenho que pegar a identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Mas eu sei que o seno de alfa vale raiz quadrada de 7 vezes o cosseno de alfa. Então eu troco o seno pelo valor que ele está ali, ó.
E aí, na identidade trigonométrica, eu fico apenas com uma razão, com uma incógnita, que é o cosseno. Então, eu substituindo o seno aqui, vai ficar raiz quadrada de 7 vezes o cosseno de alfa. Tem que lembrar que tem que ficar ao quadrado, por causa do expoente 2 ali. Mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Raiz quadrada de 7 ao quadrado, corta o expoente com a raiz, sobra 7. Cosseno de alfa ao quadrado é cosseno quadrado de alfa. Mais cosseno quadrado de alfa. Isso é igual a 1. Eu tenho 7 cosseno quadrado de alfa, mais 1 cosseno quadrado de alfa, então eu tenho 8 cosseno ao quadrado de alfa. Isso é igual a 1. O cosseno de alfa, então, vai ser igual. O 8 passa para o outro lado dividindo, então vai ficar 1 sobre 8. E o expoente 2 vai passar em forma de raiz. E aí aqui eu tenho, então, que o cosseno vai ser igual, raiz quadrada de 1 é 1, então fica 1 sobre raiz quadrada de 8. Racionalizo. Multiplico ali por raiz de 8 e raiz de 8. E obtenho, então, 1 vezes raiz de 8 é raiz de 8. E 8 vezes raiz de 8 é raiz de 64, que é 8. Então, este é o valor. Aí eu volto aqui, ó, e encontro o valor do seno. Vou marcar aqui. Então, eu pego esse resultado aqui e volto aqui agora. Então, eu vou encontrar o seno agora. Seno de alfa é igual a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 8 sobre 8. Então, o seno de alfa vai ser igual. Como as raízes estão dentro de um mesmo índice, né, raiz quadrada e raiz quadrada, eu posso juntar 7 e 8, eu posso multiplicar 7 vezes 8. 7 vezes 8 dá quanto? Isso mesmo, 56. Então, fica a raiz quadrada de 56 sobre 8. Ok. Aí eu volto aqui. E substituo. Ó. Agora eu vou resolver a expressão aqui. Ó. Então, ele quer saber quanto que é 8 vezes o seno de alfa. Depois de fazer todos esses cálculos, chegamos então que o seno de alfa é raiz de 56 sobre 8. Então, fica 8 vezes raiz quadrada de 56, que é o valor do seno, sobre 8. Eu posso simplificar o 8 com 8, e isso daqui nos dá raiz quadrada de 56. Que dá para simplificar ainda, não dá? Se dividir por 2, dá 28, dividido por 2, 14. Vamos fatorar esse negócio aqui, ó. 56, dividido por 2, é 28, por 2, 14, por 2, dá 7, e por 7 dá 1. Como é uma raiz quadrada, eu separo de 2 em 2. Então, fica 2 ao quadrado, vezes 2, vezes raiz de 7. Então, o resultado aqui da raiz de 56 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 7. O que tem expoente 2 corta e passa para fora da raiz, então isso daqui vai ser igual a 2 vezes a raiz de 14. Alguma pergunta? Não? Turkevski entendeu aí, Turkevski? E sua prima que está logo, os dois estão juntinhos, os primos ali na minha tela aqui. Entendeu, Maria Fernanda? Então tá bom. Entendeu, Pedro? Uhum. Beleza, hein, pessoal? Estou confiando nesse de vocês, hein? Ana Júlia? Beleza, Mariana, entendeu? A hora que o professor está fazendo parece tão fácil, né? Professor, eu não entendi porque eu não estava prestando atenção. Ah, que lindo para você. Olha que lindo. Tem que ser sincera, uai, perguntando. Que lindo, não estava prestando atenção. Vou fazer você assistir o vídeo de novo, vai estar gravada a aula aí, ó. Bonito pra sua cara. Mas você perguntou, eu estava sabendo. Aí, Depois, ó. na hora da prova, eu fiz lasco de não ter perguntado. Não, eu vou falar de novo para você, mas bonito, né? Eu estou explicando e você não prestando atenção, né? O que você estava fazendo? Comendo.
Nem comida tem aqui em casa, professor. Nunca vi uma casa dessa não ter comida. Já comeu tudo, né? O estoque. Pois é. Entendeu, Eduardo? O cálculo? Então, beleza. Então, enquanto alguns estão anotando ali ainda, tanto seno e cosseno, ali eu vou explicando para minha querida Isabelle novamente, que não estava prestando atenção. Então, Isabelle, é o seguinte, ó. Olha o enunciado do exercício. Ele deu a tangente de alfa, falando que a tangente de alfa é raiz quadrada de 7, e ele pede para calcular quanto que é 8 vezes o seno de alfa. Então, ele dá a tangente e pede para calcular o seno. Então, o objetivo é, a partir desse valor da tangente, determinar, né, encontrar o valor que representa o seno deste ângulo alfa. Para isso, Professor, daí no caso ele vai falar, tá, tangente, ou o outro, ou seno e tal. Mas daí ele sempre, por exemplo, eu sempre vou pegar o do, que ali no caso é o tangente. O primeiro, e vou pegar, tipo, que é igual ele, e vou substituir os valores, é isso? Sim. O que vocês têm que colocar aí na mente de vocês é isso aqui, ó. Se for para relacionar seno, cosseno e tangente, então você tem que utilizar isso daqui é a formulazinha, ó. Esta é a relação. Tá, então Seno, se no caso ele desse seno, seno. tipo, se no lugar fosse seno raiz de 7, daí eu faria ao contrário, eu faria o valor do seno. Isso mesmo. Isso mesmo. Você vai substituir nesta formulazinha aqui o que ele der lá. Ele deu a tangente, então eu tenho que trocar a tangente. E aí você observa que eu fiz como se fosse um sistema aqui, ó. Eu tive que usar duas equações. Então eu usei esta primeira, que é a tangente que relaciona o seno e o cosseno, e a identidade trigonométrica que relaciona o seno e o cosseno. Então estas duas aqui é o que faz você encontrar os demais valores. Então, se você tem o seno, você consegue encontrar o cosseno e consegue encontrar a tangente. Se você tem a tangente, você consegue encontrar o seno e o cosseno. E se você tem o cosseno, você consegue encontrar o seno e a tangente. Então, é essas duas. Vocês vão colocar ela aí na mente de vocês. Essas duas expressões, se você tem o valor de um deles ali, você consegue encontrar os outros dois utilizando as duas expressões. É isso, Ô, professor, tá? eu só não entendi ali, ó. Depois ali, tá 7 cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Como que você sabe que é 8? Porque daí você passa pra cá somando? Não. Você soma ali o cosseno mais 7 cosseno? Isso, Isabela. Aqui, tá. ó. Isso mesmo. Aqui, Vai dar quando não 8, tem... aham. porque se não apareceu o número, é porque ele está sendo multiplicado por 1, ó. E Então, eu aquela tenho... raiz de 7, por quê? A raiz quadrada de 7 veio daqui, ó, de baixo, ó. Porque o seno, quando eu fiz essa primeira aqui, ó, do lado esquerdo, multipliquei cruzado, encontrei que o seno vale raiz quadrada de 7 vezes o cosseno de alfa. Então, Verdade. eu fiz o método da substituição. Eu isolei o seno aqui e substituí na outra. Entendi. Aí ali eu vou multiplicar 8 vezes 7, aham. Aí depois, peraí. Aí o resultado vai ser raiz 56, daí sobre 8, né? Isso. Tá. Entendi. Aí simplifica o 8 com 8 e fica raiz quadrada de 56. Mas raiz quadrada de 56 dá para simplificar, e simplificando essa raiz quadrada de 56 dá 2 raiz quadrada de 14. Entendeu? Nicole, tira print aí. Ela já tirou. Já tirei pra te mandar. Tá joia, então, pessoal. Vou apagar aqui e passar para o próximo. O desafio aí, ó, que é um exercício da OBMAP, ele diz lá, né? Seja A, B e C um retângulo com AB, segmento AB, medindo raiz quadrada de 3. Aqui. Então, segmento AB vale raiz quadrada de 3. O ângulo formado em C, ó, formado ali, ó, ACD. Então, é ACD. Então, é esse ângulo aqui que ele está falando, ó. Esse ângulo vale 75 graus. Calcule o comprimento. Aí ele fala lá, calcule o comprimento AC. Então ele quer saber o valor do comprimento
AC. Então, esse aqui. Então, vamos chamar esse AC aqui de X. Aqui, ó. Bom, se do lado ali, se o comprimento AB é raiz de 3, então o comprimento CD também é raiz de 3, porque nós temos um retângulo. Aqui forma ângulo de 90 graus, porque é um retângulo. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus no cantinho. Então, eu tenho o triângulo retângulo. Tenho um ângulo de 75 graus. E ele quer calcular ali o cosseno. Então, vamos lá. Calcule o comprimento AC e dado que o cosseno e o valor do cosseno é de 75 graus. Ok, como calcular o valor do cosseno de 75 graus? Vou deixar 5 minutinhos para vocês. As informações do... Professor, Não, é para responder ali, ó, porque eu interpretei o que estava ali. Ó. Seja ABCD um retângulo, AB é raiz de 3, o ângulo C é 75 graus, calcule o comprimento de AC e o valor do cosseno de 75. Então, tá aqui as informações, estão aí. Agora fica para vocês calcularem. Vou dar 5 minutinhos aí para vocês calcularem. Enquanto eu busco uma água para mim, que minha água acabou. 5 minutinhos para vocês. Gente, cadê o professor? Ele foi pegar água para ele tomar.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês pensarem aí, já vai estar cheirando as mãos ali, ó. Vou fazer vocês pensarem ali até amanhã que nós temos mais uma aula. Nós temos mais uma aula. Vou deixar esse de tarefinha aí, porque esse vocês vão ter que pensar um pouco mais. Eu posso dar uma dica que ele vai usar uma relação aqui, que ele divide o segmento em 3 partes, tá? Ele vai dividir o segmento aqui, formando... Vou mostrar aqui. O princípio é usar isso aqui, ó. Ele vai formar um triângulo aqui com lados iguais. Vai formar outro triângulo aqui também com lados iguais. E vai usar algumas relações aqui para provar aqui que o seu valor, para determinar o valor. Mas eu vou deixar vocês pensarem, amanhã eu resolvo com vocês. Beleza? Deixar um pouquinho aí, porque é da Olimpíada, né? Então, deixar pensar mais ou menos o tipo de exercício que cai aí. Aí vocês podem pesquisar também. A aula está já 9h41, vou resolver mais 1 ou 2 exercícios ali do capítulo. Da parte de atividades aqui. Vocês já começaram a fazer ou não? Não, né? Não. Querem que eu resolva alguma aqui em específico? Dá tempo de resolver mais um. Professor, se ninguém falar nada, escolhe um que você acha que tá mais complicado. Tá tudo tranquilo aí. Olha, eu já dei Professor, você pode resolver a 3? 13, vamos lá então. Obrigado. Nada aqui, ó. Em uma de suas viagens para o exterior, Luiz e Omar ali observaram um monumento ali arquitetônico ali, a arquitetura da Ásia. E Omar, interessado em aplicar seus conhecimentos matemáticos, colocou um teodolito distante. Quem vai viajar e leva um teodolito no bolso? Mas tudo bem, vamos lá. Levou um teodolito e a distância ali, né, de 1,20 metros da obra, estava pertinho da obra também, observou ali sob um ângulo de 60 graus, conforme mostra a figura. Sabendo que a altura do teodolito corresponde a 130 centímetros, a altura do monumento em metros é de aproximadamente quanto? Então, vamos lá. Como aqui está dando tudo em metros, nós podemos transformar aqui já, ó, que essa altura de 130 centímetros é igual a 1,3 ou 1,30 metros. Muito bem, essa altura eu só vou usar ela no final para fazer a soma. Por quê? Porque eu vou encontrar aqui, a altura até a altura do teodolito. Então, o que eu vou estar encontrando é esse triângulo aqui, ó. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, e eu quero saber a altura. Vou chamar de H aqui. Então, eu quero saber esse valor de H aqui, que é apenas o cateto oposto do ângulo de 60 graus. Por quê? Porque essa parte de baixo aqui eu sei que vale a altura do teodolito. Esse pedacinho aqui que vai aqui embaixo aqui é a altura do teodolito, que é 1,3 metros ali. Bom, então sabendo-se disso, nós podemos aqui, ó, eu tenho o cateto adjacente ao ângulo e quero saber o cateto oposto. Então, a relação de cateto adjacente e cateto oposto é dado pela tangente. Tangente de 60 graus vai ser igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 60 graus vale quanto, Isaac? Tangente de 60 graus vale quanto? Só um minutinho. De 3. Tem fração ou não tem fração, Isaac? Eu vou deixar ele na dúvida. Eu vi aqui na tabela, a tangente de 60 graus
É 1,732. Não, mas quando aparece desse jeito aqui, nós utilizamos a raiz. Porque Isso. É aquela tabelinha lá que eu falei para vocês. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, 1 não tem raiz, depois raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, a tangente de 60 vale raiz de 3. Isso é igual a sobre 1,2. Ok. Multiplica cruzado. Nós vamos obter que H vai ser igual a 1,2 vezes raiz de 3. Como ele pede o valor aproximado, qual que é aproximando com uma casa decimal, raiz quadrada de 3 é 1,7, né? Então, 1,2 vezes 1,7. Como eu tenho que somar a altura do monumento, né? A altura total ali eu tenho que somar com a altura do teodolito, então fica 2,04 mais 1,3. Então aqui vai dar 4, 3, né? Somando aqui, e aqui 3. Então dá 3,34 metros. Então, a resposta está aqui. Entendido? Querem perguntar mais alguma coisa ou querem fazer primeiro e amanhã a gente já faz amanhã a aula só de resolução dos exercícios. Vocês façam a atividade e amanhã nós tiramos as dúvidas aí e aí eu deixo aquela aula que eu falei para vocês para daí fazer uma revisão. Mas uma revisão assim, ó, vocês têm que passar para mim o que vocês querem que eu explique novamente, porque dentro de uma aula dá para explicar no máximo 5, 6 exercícios dentro de uma aula. Então, vocês têm que passar assim, olha, lá daquele capítulo eu quero que explique um exercício desse daqui, que eu não entendi muito bem. São 3 capítulos. Oi? Igual a Nicole disse, dos mais difíceis, tenta pegar, tipo, um de cada... Quantos capítulos a gente vai ter? 3. 3? Então dá pra gente pegar, tipo... a gente tá. pega o do que tiver mais difícil, daí a gente pega 2 do que tiver mais difícil, aí pega um... 2 de cada. Pega 2 de cada, mais fácil. Então aí vocês escolhem. Eu vou deixar vocês escolherem 2 de Não, cada. Tá? Aí depois vocês me passam. Aí às vezes tem matéria que tá mais difícil que a outra, não sei. Não, aí vocês entram no consenso aí. Combinado aí, então? Faltaram só os 2 alunos, então tem aluno fazendo a prova, né? Ainda, eu acho. Será que a prova acabou? Acabou, né? Acabou. A Laurek está fazendo prova de português porque ela perdeu o horário. Ela está fazendo essa. Então, a Duda tem fazendo prova. E o Michel, que não apareceu hoje. Mas daí... Ah, tá. Daí ela tá fazendo a prova, né? Ela tá fazendo porque ela perdeu. Ah, tá. Como Achei que ela ela não perdeu. fez a prova e daí, tipo, não ia poder fazer. Ah, tá fazendo. Então, ok, pessoal. Até amanhã, então. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E amanhã a gente está junto novamente. Tchau, tchau.